Sou Cássio Braga, sou diretor aqui do CIEM. Eu tenho planta industrial aqui na área de alimentos e cidade industrial e mais um distrito aqui de Contagem. Então o assunto me interessa em todos os aspectos, porque sendo parte dos distritos e como membro da entidade associativa de uma importância vital. Eu queria dar as boas-vindas a todos, em nome do presidente José Agostinho, que não poderia estar aqui hoje. Tá? E o que nós vamos ter aqui hoje é, antes de tudo, um chamamento à cooperação e ao associativismo, que é uma coisa que nós andamos muito carente aqui. Estava conversando com o nosso palestrante aqui, o senhor Cássio Taniguchi, que vai trazer a experiência de Curitiba, o senhor Marcelo vai trazer a experiência de Queimados. Esse aqui é o distrito industrial mais antigo de Contagem, acho que do Brasil até. Começou a ser formado na década de 50, no pós-guerra, no final da década de 40, e tem uma história industrial enorme aqui que precisa ser resgatada, principalmente no que tange ao associativismo. A gente sente que com o passar dos anos perdeu um pouco disso, algumas empresas se afastaram, passaram a cuidar cada uma do seu interesse e perdeu a comunidade empresarial como um todo. Então o que nós vamos buscar é muito esse resgate. Esse resgate só acontecerá com a participação efetiva das empresas junto às entidades associativas. É um conceito tão óbvio, mas a gente precisa repetir. Se vocês não participarem para ajudar a decidir, alguém vai decidir por você e provavelmente contra os seus interesses. Então, eu acho que o que o pessoal vai colocar aqui não é diferente disso, e as experiências que fizeram sucesso, que tiveram grandes méritos, é mais ou menos o que a gente vai ver aqui. Existe um projeto de revitalização pronto desse distrito, um diagnóstico pronto, mas ele só vai sair do papel e tornar uma realidade que melhora as condições de trabalho para nós e para os trabalhadores que atuam nessas regiões, se a gente atuar efetivamente. Então, nesse sentido aí, eu queria chamar aqui o Dr. Edmilson, que é o superintendente do CODI, que é o Conselho do Distrito Industrial de Contagem. Ele vai falar em nome da Prefeitura de Contagem, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, para encaminhar aí. Mas agradeço a presença de todos, então um bom dia de troca de experiência. Bom dia a todos. Acho que é um momento importante. Este evento começou numa conversa entre o SEDECOM, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a CIENG, que sempre é nossa parceira, e o SEBRAE. O que era a necessidade nossa? A primeira experiência em atividade pública eu estou tendo nesse último ano. Eu sou empresário na cidade e senti uma necessidade das pessoas tomarem decisões de forma mais coletiva, de forma mais coesa. O perfil do nosso empresariado, a gente vai ver a experiência de Curitiba e do Rio, que são exemplos, eu acho, no Brasil. O nosso empresário, como mineiro, é muito receoso, né? Desconfiado. E nós temos um projeto na secretaria. Eu sou hoje secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Contagem, e nós temos lá a intenção de desenhar um projeto de lei na qual fortaleça a instituição condomínio, né? Então, cada distrito, vocês verem a importância. Nós temos hoje 7 distritos regulares em Contagem, que compõem cerca de 1.200 empresas. Hoje nós estamos gerando nesses distritos quase 20 mil empregos diretos, né? E temos 5 polos econômicos que têm possibilidade de ser transformados em distrito econômico. Qual que é a intenção disso? Primeiro, nós vamos criar essa unidade em termos de associação para que as pessoas comecem a falar a mesma língua e a partir daí seja desenhado um processo de criação dos condomínios empresariais ou do conceito de condomínio empresarial, na qual vai permitir que a receita de IPTU, um percentual da receita de IPTU seja vinculado automaticamente a este condomínio e este condomínio faça a gestão de alguns itens relacionados à sua manutenção diária, né? A manutenção de capina, de limpeza, a manutenção do asfalto. Então vai ser... Por que não é tomada essa decisão de imediato? Primeiro que é um estudo amplo, né? Qual o percentual de IPTU que corresponde a X manutenção que vai ser feita? Está sendo feito um estudo, né, detalhado disso. E também, o mais importante, nós precisamos criar esse conceito de unidade, de grupo, em cada distrito econômico.
Então, essa é a intenção aqui, né? Muito obrigado pela presença de todos e vamos ter aí um grande momento, né? De aprendizado que eu acho que vai servir muito para os nossos próximos anos nos distritos industriais de Contagem. Como o Cássio disse, nós estamos num momento ímpar também, porque esse distrito que nós estamos, né, o Juventino Dias, está sendo transferido para a responsabilidade de Contagem. Ele é o primeiro distrito da América Latina e está sendo transferido para a responsabilidade da gestão do município. Também é um desafio importante e que tenho certeza que a gente, com essas experiências, nós faremos muito melhor, né? Desenvolveremos muito melhor as etapas que têm que ser desenvolvidas. Então, muito obrigado pela presença de todos e tomara que a gente tenha um dia de muito aprendizado. Convido o Willer, né, representando aí o SEBRAE, para iniciar os trabalhos. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Notando um pouco da história que está falando aqui, quando fala que o distrito é o primeiro da América Latina do século, e a construção daqui veio pós-guerra. Eu estava conversando com o Lincoln, né, Lincoln? A gente falando do nosso século, nós somos do século passado, e aí a gente carrega um pouco dessa história do pós-guerra, né, do medo de tudo. Eu acho que a gente, principalmente mineiro, que é desconfiado nisso, catando um pedacinho de cada um, só para vocês entenderem o que leva a gente a ser individualista. Eu acho que nós somos um pouco individualistas no pensamento, né? Por isso essa demora em união, em participação, em pensar em cooperação, em pensar em união, né? A dificuldade nossa, talvez até do próprio mineiro, de estar trabalhando junto e tomando decisões mais rápidas, né? Eu estava brincando lá embaixo que o tráfico tem um sistema, né? O tráfico consegue, inclusive a jurisprudência dele, andar muito rápido, né? Decide aqui e mata ali de noite se não tiver no esquema. A gente está num processo muito lento, né? Quando se fala que a gente tem um distrito desde pós-guerra, que tem uma construção aqui em Contagem, eu fico pensando, por que não está mais unido, então, nesses 50 anos que se passaram por aí ou mais, né? Então, a ideia aqui hoje é que a gente possa ver exemplos que a gente tem aqui do Rio e que a gente tem de Curitiba, né, que estão trazendo para a gente, analisar isso e ver se é possível a gente construir isso aqui em Contagem. O SEBRAE, que é o parceiro de vocês que está aqui, a gente representando, né, através das regionais aqui e da minha pessoa como prestador de serviço do SEBRAE, tentar mostrar para vocês, através da fala dos exemplos que a gente tem, que é possível isso acontecer, que é possível o grupo se unir e tomar decisões coletivas, como o Cássio falou aqui. A gente só vai conseguir essa decisão coletiva se realmente houver o interesse de cada um. E esse querer não é fácil. Eu brinco muito com a minha turma que não adianta querer rachar a cabeça das pessoas, colocar lá dentro e costurar se ela não quiser fazer algo. Eu acho que por vocês estarem aqui agora na parte da manhã, buscando informação, buscando alguma coisa nova, já é um querer, né? Eu espero que isso aí continue para que a gente possa realmente concretizar, sair daqui até com ideias já mais concretas do que pode ser feito ou não para esses distritos que tem aqui. Pelo que o Cássio falou, o Edmilson, né? De 20 mil empregos, é quase 5% da população aqui de Contagem, mais ou menos aí, deve ser uns 600 mil, 680 mil por aí. É um índice que é muito representativo. Então, se você começar a analisar pelo poder de emprego que vocês geram, e o que vocês pagam de imposto? E a força que vocês têm? Agora, junta tudo isso, e vamos ver o que dá isso. Qual o poder que vocês terão para a decisão coletiva. Vou ter a oportunidade de mostrar um pouco do que é o trabalho do SEBRAE, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de coletivo, né, de rede. A gente vai intercalar isso na fala, mas com esse poder vocês vão conseguir as coisas com mais facilidade. A gente não está aqui para ensinar ninguém a trabalhar, vocês sabem melhor do que até eu, né, para poder fazer o trabalho de vocês. Mas com pensamento coletivo, o que a gente pode conseguir para facilitar o caminho daqui para frente. Não me interessa para trás se ocorreu, se não ocorreu, por que ocorreu, por que não ocorreu. Né? Como que a gente pode criar metodologias e ter ferramentas que facilite o nosso trabalho, o nosso caminho daqui para frente. Um teórico da área de educação dizia que a gente faz o caminho caminhando, né? Se constrói dessa maneira. Então, o que a gente está trazendo é ideias para que este caminho
seja mais fácil para a gente caminhar. Tá? Eu acho que é por aí que a gente vai gastar o nosso tempo aqui agora pela manhã. Correto? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Agradecer o convite do Sidney e também da própria Sistema CIM, do Sebrae, e compartilhar com vocês alguma coisa em relação à cidade industrial de Curitiba. Aliás, Contagem também foi a primeira a criar uma cidade industrial. Portanto, nós copiamos, pode-se dizer, o mesmo termo, cidade industrial. Eu vou explicar o porquê. Bom, esse é para frente. Bom, basicamente eu queria colocar como planejador urbano na cidade de Curitiba. Fui prefeito de Curitiba 2 vezes, mas enfim, é o lado, digamos assim, do setor público, porém com uma inserção muito grande sobre a Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba, que é a ESIC. Então, Curitiba sempre foi uma capital que se preocupou muito com essa questão conceitual, que o homem é a medida de todas as coisas, enfim, todas as ações são orientadas no sentido de criar as condições para que as pessoas se sintam bem na cidade. Isso foi na década de 60 e logo em seguida, com o início da implantação, nós colocamos conceitos fundamentais. A primeira pergunta que toda cidade tem que responder é: para onde é que a cidade vai? Para onde é que a cidade vai crescer? E nada melhor do que fazer o crescimento da cidade em torno desse tripé, que se chama uso do solo, transporte público e sistema viário. São esses três que orientam o processo de crescimento da cidade na direção que nos interessa, não naquela coisa que vai atrás do processo. Não é? E, ao mesmo tempo, nós também criamos as condições que futuramente veio se chamar desenvolvimento sustentável. O que vem a ser isso? São as dimensões social, ambiental e econômica. Né? Os ambientalistas normalmente só veem o aspecto ambiental e social e se esquecem do econômico. Então, muitas vezes, criam desequilíbrios. Portanto, essa é uma condição fundamental. E a segunda pergunta, muito importante: do que vive a cidade? Ou seja, qual é o business, qual é o negócio da cidade? Né? Por quê? Porque não adianta nada a gente querer fazer um desenvolvimento orientado com as transformações físicas, né, do processo, se nós não tivermos recursos para fazer isso. Bom, aí foi adotada uma solução que todos os curitibanos foram consultados dentro desse processo, a necessidade de termos um uso do solo compatível, ou seja, usos mistos, nunca fazer coisas isoladas, só habitação, ou só transporte, ou só sistema viário, mas de uma maneira que resolva a cidade como um todo. Né? A questão também do sistema viário, inclusive com uma hierarquia viária adequada, de tal maneira que o sistema viário seja permanentemente mantido. E, ao mesmo tempo, também a questão do transporte, que é muito importante para o deslocamento e a mobilidade. Hoje, agora, virou moda falar em mobilidade urbana, né? Mas, naquele tempo, era isso que a gente buscava. E, inclusive, chegando na região metropolitana de Curitiba. E também algumas ações que são fundamentais, vinculadas à criação de empregos, e evitar esse tipo de coisa. Né? Toda invasão por habitações não formais e nas áreas de faixas de domínio das linhas de alta tensão. Esse é um projeto que foi muito interessante, porque era um projeto multissetorial, em que várias secretarias da prefeitura atuaram em conjunto, visando a solucionar esse grave problema. Então, reparem que temos aqui uma casinha, para não dizer que foi feita uma fotomontagem, a casinha está aqui. Ó, né? Então, essa foi a solução que a gente adotou. Como era um projeto multissetorial, o que nós fizemos? Criamos equipamentos sociais, unidades de saúde, creches, escolas,
ao mesmo tempo em que demos incentivos aos microempresários. Nem que fosse pequena bar, boteco, né, um empório, qualquer coisa desse tipo. Para cada emprego criado, a gente dava um desconto de ISS, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa que é facilmente viável em qualquer cidade. As transformações econômicas aconteceram já a partir de 73, com a implantação da cidade industrial a oeste da cidade. Essa localização foi muito estudada. Primeiro, condições geológicas. Segundo aspecto, ventos predominantes para não levar poluição para o centro da cidade. Terceiro, não queremos indústrias poluentes. Né? Então, a ideia era criar não um distrito industrial, um parque industrial, mas indústrias dentro de um parque. Claro que nossos grandes concorrentes foi o Estado de Minas, né? Sempre foram os nossos grandes concorrentes, porque vocês são muito ativos, extremamente ativos. Tanto que o primeiro distrito industrial foi criado em 41, né? Costumava brincar até a minha idade. Né? E a cidade industrial de Curitiba foi em 73, que foi o nascimento do meu filho. Então são coincidências que a gente começa a pensar se não há alguma coisa diferente. Mas enfim, começou-se a fazer esse processo de atração de indústrias. Esse sujeitinho de calça branca, boca de sino e cabelão sou eu. Naquela época. Bom, isso realmente foi um sucesso muito grande. A indústria automobilística, especialmente caminhões, e também de colheitadeiras da New Holland, foram as primeiras indústria eletrônica. A Siemens, por exemplo, se localizou lá. Bom, e já ao mesmo tempo em que se criava a cidade industrial, isso aqui eu resgatei de um croquis elaborado pelo Jaime Lerner. Esse aqui não foi num guardanapo, mas foi num papelzinho, e diz, olha, a cidade industrial, na minha concepção, tem que estar ligada, né, com a cidade, com os vários acessos, não um acesso único, mas vários acessos, dotadas de serviços, habitação, condições para que as indústrias tivessem uma futura cadeia produtiva muito mais eficiente dentro do processo. Né? Então, tudo isso aqui são fatores fundamentais na concepção da cidade industrial de Curitiba. Detalhe importante é que, logo em seguida, bom, isso aqui são alguns aspectos da década de 70, eram greenfield, não tinha praticamente nada, eram grandes sítios, e a gente começou o processo de desapropriação. Naquela época era mais fácil, hoje muito mais difícil desapropriar qualquer área, que tem um monte de atores envolvidos. Né? Mas, de toda forma, foi muito importante a gente ter tido a oportunidade, naquela época, de fazer grandes extensões. Terem uma ideia do tamanho da cidade industrial de Curitiba, são 40 quilômetros quadrados, ou seja, 4.000 hectares. Né? É muito grande. E, obviamente, ao longo do processo, foi se consolidando e começou a extrapolar os limites da cidade. Curitiba tem uma área de 430 quilômetros quadrados, uma população de hoje de 1.800.000, mas, de toda forma, a gente conseguiu não só manter e consolidar a cidade industrial ao longo dos anos, como também extrapolar outros distritos industriais na região metropolitana. Detalhe importante, a ESIC, Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba, foi criada em 77, 24 de março de 77. O lançamento da cidade industrial de Curitiba foi em 19 de janeiro de 1973, portanto, praticamente 45 anos. Né? Detalhe importante é que, na primeira reunião que a gente fez com os empresários locais, o pessoal disse, pô, esses caras aí estão tudo sonhando, 40 quilômetros quadrados, onde já se viu. Eu me lembro quando eu estava apresentando, eu tinha 30 anos, fui lá e disse, olha, estou apresentando para vocês, em primeira mão, para que vocês escolham as melhores áreas. Se vocês não quiserem, vou chamar as multinacionais para se instalar na cidade industrial. Mas não deu outra. Vieram Siemens, New Holland, posteriormente a Volvo,
enfim, várias indústrias aí, o pessoal correu para pegar também os outros terrenos mais importantes. Naquela época, os incentivos fiscais eram, do ponto de vista do município, muito pouco. 10 anos de isenção de IPTU, 10 anos de isenção de ISS, mas quem ganhava mais era o Estado. Né? Um ICMS brutal. Só para terem uma ideia, quando chegou mais ou menos na década de 80, o ICMS do Estado do Paraná, 25% era da cidade industrial. 25%. Achamos que era uma concentração excessiva, porque, obviamente, isso também atraía outros fatores, favelamento, né? Mesmo com todo o processo de concepção da cidade industrial com áreas habitacionais, serviços, etc., fatalmente isso acabaria atraindo muitas outras indústrias e também problemas que vieram. Muito importante destacar que a região metropolitana de Curitiba tem vários fatores impeditivos de ocupação, principalmente ao norte, que além das várias áreas de captação de água, ainda tem um solo realmente muito frágil. O Carce, basicamente, um sistema geologicamente calcário, e debaixo tem água mineral, consequentemente. Então, qualquer coisa que se faça em cima acaba infiltrando e contaminando o lençol subterrâneo. Então, nessas áreas em que não se permite nenhum tipo de indústria, a não ser indústrias não poluentes, de baixo impacto, porém, era muito importante que a gente trouxesse as outras áreas industriais na região metropolitana, na área sul, que geologicamente é muito melhor, muito mais impermeabilizado do ponto de vista de geologia, então dá as condições para essa implantação. Vamos lá. Como aconteceu essa industrialização na região metropolitana? Foi o primeiro movimento, exatamente dentro de duas áreas industriais, uma era Alcária, que é município vizinho, a outra em Curitiba, com todo esse rol de indústrias que acabaram chegando na área industrial. Detalhe importante, a ESIC, desde o começo da sua fundação e sua implantação, foi uma entidade parceira do município. Nós nunca tivemos nenhum tipo de distanciamento, pelo contrário, né? Nós tivemos uma atuação conjunta, principalmente na reivindicação de infraestrutura, que nem sempre você consegue colocar toda a infraestrutura onde as indústrias estão, então gradualmente a gente foi colocando a infraestrutura. Até a gente fazer a aposta, né? Com a Furukawa, por exemplo, que é uma indústria de cabos elétricos, telefônicos, hoje fibra ótica, o Falcone, que era o executivo, disse: eu duvido que vocês façam asfalto na minha fábrica, e disse: não, está apostado no de uísque, tá? Então, ganhei. Então, foi um negócio realmente assim na base do desafio mesmo, né? Muito bacana. Foi um período que eu não via a família, porque, obviamente, de manhã tinha café da manhã com os alemães, almoço com os japoneses, à noite, sei lá, jantar com os americanos. Então, era uma coisa fantástica. A cidade cresceu de uma maneira impressionante. Tivemos que fazer parcerias muito importantes com a Federação das Indústrias. A própria Federação das Indústrias tinha na cidade industrial uma grande área de capacitação de trabalhadores, que é fundamental nesse processo, muito importante. A Federação das Indústrias sempre foi uma grande parceira, juntamente com a Associação dos Empresários da Cidade Industrial. Eu mesmo sou agraciado com personalidade da SIC, acho que foi em 1900 alguma coisa. Mas, enfim, isso aqui é um exemplo do que aconteceu, né, ao longo do período. A segunda leva de industrialização já foi em torno, principalmente da indústria automobilística. Para ter uma ideia, a Renault era disputada por Minas, lembra, os mineiros quase levaram, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O pessoal foi para a França, não sei o quê, nós ficamos lá na boa, quieto, né? Aprendemos com vocês, né? Mineiro come quieto.
Então ficamos na moita até chegar à conclusão, está fechado. Aí sim, né, divulgamos. Né? E foi muito interessante esse processo de atração da Renault e incentivos malucos. Né? Não teve outro jeito, né? Mas foi uma forma que nós enxergamos de trazer a Renault para Curitiba, e automaticamente veio a Volkswagen, a Tritec, a Chrysler, enfim, todo um complexo de infraestrutura, de fornecedores, né, de componentes para a indústria automobilística. Já no terceiro movimento, já diferentemente desse processo todo, foi a atração de outro tipo de indústria. A Sumitomo Rubber, uma indústria japonesa, estou eu aqui, mas enfim, foi uma maneira de atrair essa indústria. Estava entre São Paulo e o Paraná, né? Conseguimos trazer para Curitiba, na região metropolitana, e lá teve até uma coisa interessante, né? Que chegou uma hora que a gente tinha que cumprir determinado cronograma, chegou o chairman, lá, um japonês baixinho, brabo, que só estava louco da vida, que a situação não tinha cumprido os prazos necessários, né? O governador presente. Aí eu me levantei e disse: olha, eu sei como isso funciona, o japonês tem essa característica, então eu faço compromisso com o senhor, garanto que no dia tal toda a infraestrutura estará concluída. Está. Né? Então, aí a importância de um organismo que cria essas condições para a atração de indústrias, e principalmente no gerenciamento. Bom, e a partir daí, o One South foi um outro projeto que infelizmente não foi para frente, por falta de capital local, porque pegou exatamente a crise de 2008, 2009, aquela coisa toda, e acabou não acontecendo, mas era um projeto espetacular. Né? Por isso, às vezes, eu penso, não, em vez de criar cidades industriais, vamos pensar em outras coisas, que o mundo está mudando, e muito rapidamente. Né? Aí a quarta etapa da industrialização. Então, aqui temos uma característica muito importante: nós não queríamos continuar concentrando em Curitiba. Né? Então, conseguimos realmente fazer uma desconcentração ao longo dos anos, sendo que a participação de Curitiba foi caindo, deve estar hoje uns 50%, 40 e poucos por cento, 50%, que é muito bom, porque não concentra e você valoriza os municípios da região metropolitana. Para terem uma ideia, São José dos Pinhais, Cabriga, a Renault, a Volkswagen, a Audi, era o 9º colocado em matéria de recebimento de ICMS do Estado. Hoje é o 2º, só atrás de Curitiba. Então, só para ter uma ideia do impacto que é uma indústria automobilística nessa região. A indústria automobilística, obviamente, vai morrer, né? Ou pelo menos vai se transformar. Né? Ou seja, em vez de carros movidos a combustível fóssil, vai ter carros elétricos. Então, a gente tem que estar aceso para essas coisas. Né? Então, aqui, nós temos aquela condição das barreiras, né? De vários distritos industriais, e aqui na Fazenda Rio Grande, que já abriga a Sumitomo Rubber, a ideia era criar um outro complexo. São clusters, né, de atividades afins, em que os aspectos urbanísticos, do ponto de vista de morar, trabalhar e ter uma estrutura de lazer e recreação, estejam no mesmo contexto, numa mesma região, numa mesma área. É um conjunto, mais ou menos, de 100 a 200 hectares, não é tão grande assim, né? Até porque há uma certa verticalização, não mais aquela coisa espalhada de grandes indústrias, né? Em que existe esse uso misto, um ambiente saudável, atrativo, tem que existir, e uma economia para frente, né? Uma economia que realmente signifique uma projeção para daqui a 20 anos. Então, de que forma se poderia fazer esse complexo funcionar? Né? É uma espécie do Silicon Valley, mas isso já está meio ultrapassado nos Estados Unidos. Né?
Então, agregar valor em termos econômicos, através do quê? Das vocações locais. Nós tínhamos lá tecnologia de informação muito bem desenvolvida, porque criamos um polo de software na cidade industrial de Curitiba e, ao mesmo tempo, a própria indústria automotiva, que vai mudar o seu perfil, né? Vai, novas tecnologias. Tecnologias limpas e também uma área muito importante que é biomédica. Eu acho que cada vez mais, ainda mais com a população envelhecendo, vai precisar disso. Então, a tendência é por aí. Bom, então, pesquisa e desenvolvimento, talento e infraestrutura. E, ao mesmo tempo, mostrar o que aconteceu em Singapura. Porque esse One South, esse projeto todo, em clusters, a ideia é fazer uma emulação de One North lá em Singapura. E Singapura passou por todas as fases que nós passamos. A primeira cidade industrial, depois uma habilidade um pouco mais intensiva, depois um capital intensivo, tecnologia intensiva e, finalmente, uma inovação total em termos de paisagem de industrialização. Mas só para ter uma ideia, isso aqui está muito misturado, mas, enfim, são coisas que, ao mesmo tempo em que esse sistema todo, né, funciona, ele cria riqueza de uma maneira impressionante. Eu vou só rapidamente mostrar o que é o projeto One North, que tem, vamos dizer, 5 ou 6 grandes clusters, né? Fusionópolis, que é parte de ciência, engenharia e telecom, a parte de talentos. Eles têm uma Midiápolis, que é um negócio espetacular, Biópolis, que é parte de biomedicina, né? E toda a parte, vamos dizer, de criatividade dentro desse cluster. Para terem uma ideia, é isso aí, né? Quer dizer, não é mais aquela coisa espalhada, mas sim são prédios muito bem construídos de acordo com as vocações de cada uma dessas áreas. Eles implantaram isso na China, na Holanda, em vários países do mundo, na Índia. Então é realmente o futuro. E novos caminhos estão aí, polos tecnológicos, essa coisa toda que vem aí, a inteligência artificial, a internet das coisas, né? O próprio Brasil está tentando regulamentar essa coisa da internet das coisas e vai mudar completamente o perfil econômico e industrial do país. Então essa é uma questão fundamental e eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar em conjunto, muito importante, uma das coisas que o SEBRAE vem fazendo de uma maneira muito legal, é essa coisa do financiamento de startups. E, principalmente, que a cidade será o cenário dessas inovações, não tem como. Né? Esse pessoal aí, os nerds, eles ficam caras meio maluquinhos, eles não vão para qualquer cidade, vão para São Francisco, na Califórnia, né? Florianópolis, provavelmente, pelas características, São Paulo, Rio de Janeiro, se não tivesse tanta violência, né, Marcelo? Mas, enfim, são coisas que têm condições. Em Contagem, porque já tem um complexo industrial fantástico aqui, quer dizer, só interligar as várias cadeias produtivas. Só vou rapidamente terminando. Isso aqui é um prédio enorme do SEBRAE, lá em Florianópolis, fica dentro de um complexo tecnológico de inovações. Várias startups começaram aqui, algumas já estão mundialmente conhecidas, um deles já com capital, um IPO de uns milhões de dólares. Então é realmente uma coisa fantástica. Outra coisa também, o Centro de Inovação aqui na Primavera, que é um centro enorme, espetacular, onde há um sistema de coworking lá dentro, onde as pessoas se desenvolvem muito rapidamente dentro desse processo. Aqui também o Sapiens Park, que é também um outro complexo muito parecido com aquele One North, sem as condições de infraestrutura habitacional, por exemplo. Uma das primeiras coisas que eu falei com o pessoal, você tem que prever também condições de habitação para que as pessoas fiquem próximas do emprego. Né? Bom, e também, isso aqui é
né? O Sapiens Park hoje já está dentro desse processo todo, muito bem conduzido, e aqui um espaço, esse lá da Primavera, que é o ACAT, enorme, com dezenas de startups trabalhando em conjunto. Daqui vão sair provavelmente muitos projetos importantes. E o Estado de Santa Catarina tem pelo menos 15 centros de inovação em várias cidades, né, do Estado, buscando trabalhar com essa questão mais premente, inovação, tecnologia, de conectividade, enfim, todas essas coisas que vocês ouvem falar por aí e que, né, muito pouca gente realiza. Um detalhe importante também é essa participação efetiva. Isso tudo é privado, viu? Não tem nada público, não. Isso é muito importante. E o público, eu acho, cada vez mais vai ter que estimular essa coisa que o nosso secretário falou muito bem. É condomínios, né? Os condomínios que dão a capacidade das associações locais a trabalharem em conjunto. Isso é muito importante. Por quê? Porque são eles, né, essas associações, que vão ver exatamente quais são as suas necessidades principais, sem depender muito de governo. O grande segredo é esse. Claro, algumas coisas vão ter que existir. Uma das colocações que eu fiz lá logo no início era de que as indústrias existentes também merecem, né, novos incentivos. Cada vez que uma empresa faz uma expansão, tem que ter as mesmas condições de uma empresa nova. Isso é uma coisa absolutamente lógica. Agora, o IPTU tem um prazo. Tudo bem, tem um prazo, mas dentro das perspectivas de se criarem esses clusters, você pode vincular alguma receita. Só não dá para vincular IPTU, que é imposto. Então não dá para vincular. Tem que pensar de outra forma. Uma contribuição, alguma coisa desse tipo, que aí você pode vincular permanentemente essa contribuição a uma associação, né, de empresários, porque o imposto você não pode vincular, a não ser que se ponha no orçamento, mas o orçamento muda todo ano e a gente nunca tem a garantia de que esse dinheiro vá mesmo para essas associações de condomínio. Então, IPTU, difícil. ISS é outro imposto, né? Talvez participação fundo sim, já seria muito mais viável fazer uma vinculação ou criar um fundo específico. Enfim, são coisas que estão sendo estudadas, apenas a título de colaboração. A gente está dando essas dicas aí para não entrar em algum processo de inconstitucionalidade, que alguém, né, os advogados adoram isso, muito embora a cidade industrial, né, a Associação dos Empresários da Cidade Industrial, tenha partido da iniciativa de vários escritórios de direito, de advocacia, porque, de repente, eles se viram cheios de trabalho, né? Pô, tem desapropriação, tem não sei o quê, tem legislação brasileira, que é uma desgraça, né? Tem toda a parte dos impostos, como é que faz essa coisa da carga tributária, e assim por diante. Então, cria-se uma condição muito bacana de trabalhar em conjunto, visando ao bem-estar de toda a comunidade, e como aqui são 10 distritos industriais, cada uma delas, obviamente, vai ter essa condição. E se tiver uma unidade de todas elas, seria muito bom, né? Seria uma espécie de uma federação, sei lá. Isso é uma coisa que acho que tem que se pensar, porque as demandas são basicamente as mesmas em qualquer distrito industrial, em qualquer área. Bom, gente, era isso. Gostaria de compartilhar com vocês e deixar o debate depois, passar para o Marcelo aqui, que vai fazer a apresentação. Difícil de falar depois dessa aula toda aqui que foi dada. Eu acho que vamos falar. Vou falar um pouquinho da Ardim, que eu sou Marcelo Caiuca, sou empresário, sou presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Queimados. O distrito está na rodovia Presidente Dutra.
desculpem. O distrito está no eixo sentido norte, né? São Paulo, Rio, da rodovia Presidente Dutra, no município de Queimados. Para você ter ideia, não tem no mapa a localização de Queimados, mas Queimados fica na altura ali de Nova Iguaçu, para quem conhece o Rio de Janeiro, né? Você anda mais ou menos 32, 35 quilômetros de Dutra para chegar no distrito industrial. Existe uma área total de 2.326.000 metros quadrados, e a localização dele está no eixo Rio-São Paulo. Nós estamos perto do arco metropolitano, que liga o porto de Itaguaí a Itaboraí, onde ia ser construído o Comperj, agora vai ter uma etapa da construção de um polo de gás lá no Comperj. Nós estamos próximos do porto do Rio de Janeiro, mais ou menos 45 quilômetros. Estamos perto do aeroporto internacional, 30 quilômetros, mais ou menos. Estamos perto também, passa a rede ferroviária, né? Perto, mais ou menos em torno de 3 quilômetros, passa a linha de trem. Isso ele faz com que o Distrito Industrial de Queimados seja um dos distritos mais importantes do Rio de Janeiro. Ele pertence à CODIM, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro. E as áreas comuns foram doadas à Prefeitura do município de Queimados. Aqui são fotos de algumas empresas que estão instaladas lá. Esse aqui é o mapa de localização do distrito. A Dutra passa aqui, ó. E aqui você tem o distrito. Tá? Aqui você tem um rio chamado Rio Camboatá. E aqui você passa o rio Guandu. Aliás, o Rio dos Poços. E ao final do distrito eles se juntam e a uns 500 metros na frente deságua no Rio Guandu. Então, as indústrias que estão aqui, elas não podem ser poluidoras. As possíveis indústrias poluidoras elas têm todas estação de tratamento. Eram 3 empresas possíveis poluidoras. Era a Kaiser, que estava instalada aqui, né, e ela foi desativada, e mais 2 empresas, todas elas com estação de tratamento construídas conforme. E aí eu vou falar um pouquinho da associação, né, que eu acho que é o objetivo principal, né. Ela foi fundada em 1985. O distrito ele é de 1976. Né. Qual é o objetivo? É defender os interesses das empresas lá instaladas junto aos poderes municipal, estadual e federal. Fazer o seguinte, né? E junto também às concessionárias de serviços públicos. Né? Nesses 33 anos de atuação, a gente mantém esse compromisso com os associados e com o distrito, né? De buscar sempre as melhorias na infraestrutura interna, promover e intermediar contatos. Para vocês terem ideia, em 1995 foi concedida, a rodovia Presidente Dutra foi concedida. E como o distrito está na pista direção norte, você quando vem do Rio de Janeiro para acessar o distrito, você tinha uma passagem de nível, você fazia uma travessia pela Dutra, no nível da Dutra. E quando foi feita a concessão, hoje a CCR, a nova Dutra, ela foi fechando essas passagens de níveis todas. Então nós tivemos que andar mais 20 quilômetros para fazer o retorno. Então o custo de frete, tanto de produto final quanto de matéria-prima, ele deu uma subida muito grande. E aí o que a gente... nós precisamos fazer alguma coisa, né? E aí a associação, ela encampou, né? Ela, através da prefeitura, do prefeito da época, aliás, foi até um deputado estadual na época, ele nos procurou perguntando o que ele podia fazer pelo distrito. E diz, olha, precisamos botar alguma coisa para atravessar de um lado para o outro. É uma mola, é uma passagem subterrânea, alguma coisa, né? Um viaduto. E
em cima disso, nós conseguimos, 2, 3 anos depois, um viaduto para você fazer o retorno. Então, esse custo distrito industrial ele baixou em função desse viaduto, com uma ação da associação, entre outras coisas, né? Por exemplo, nós temos um problema com corte de mato, né? O mato cresce, ele sai do asfalto, o mato lá, né? E aí você ficava na dependência, solicitava a prefeitura, e a prefeitura demorava, 3 meses depois voltava, aí o mato já estava alto, aquela coisa toda. E nós negociamos com a prefeitura o quê? Uma isenção de IPTU, de impostos, né? E nós bancamos hoje o corte do mato lá. Uma das principais despesas que nós temos lá na nossa associação é esse corte do mato, né? A associação, a estrutura da associação, só para vocês terem ideia, tem um diretor-presidente, um diretor administrativo, né, e um diretor financeiro. Tem um conselho fiscal, com 3 titulares e 3 reservas, né, e são 2 pessoas que tocam a associação, né, a Josiane, que é a secretária executiva, e uma auxiliar dela. A nossa arrecadação gira alguma coisa em torno de 30 mil reais por mês. Né? Bem, voltando, né, a representar as atribuições, a tentar os interesses coletivos de seus associados, junto ao legislativo, executivo e judiciário, seja nas esferas federal, estadual e municipal, e promover as políticas de incremento, modernização do distrito, né, fomentando atividades empresariais e de benefícios associados. Essa é a nossa sede. Ela fica no alto do morro. Você tem uma visão completa do distrito, né? Aqui o acesso, né? Aqui também acesso a algumas empresas instaladas, né? Queria dizer o seguinte, acho que tenho aqui uma... Deixa eu ver se vai passar aqui. Ah, sim. Esse aqui, associados, né? Mas vamos falar de número de empresas que tinham no distrito. Em 2006, tinham 20 empresas associadas às DINC, mas não eram 20 empresas instaladas. Você tinha empresas que já tinham saído do distrito, mas continuavam contribuindo para a associação. Nós chegamos aqui em 2008, mais ou menos, 2007, nós éramos 9 empresas em funcionamento. E aí, o prefeito eleito, na época, você vê a importância do associativismo, né? O prefeito eleito da época nos procurou perguntando o que ele também poderia fazer para desenvolver o distrito industrial de Queimados. Nós chamamos ele e disse, olha, existe um incentivo fiscal que estava lá no norte fluminense, norte-noroeste fluminense, do ICMS, a famosa Lei Rosinha. Rosinha, que foi governadora, mulher do Garotinho. E esse incentivo ele veio descendo, começou a vir, foi chegando, chegou a 3 rios. Quem conhece o estado do Rio de Janeiro, 3 rios já está bem próximo, né? E nós mostramos para ele, fizemos um trabalho, mostramos para ele o seguinte, o que é melhor você ter, na época, 19% de quase nada, ou você ter um percentual bem reduzido em cima de uma base significativa. E esse incentivo veio para o Distrito Industrial. O Distrito Industrial está na região, o município de Queimados está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então ficava complicado esse incentivo vir para o município. Então ele veio para o Distrito Industrial. Então nós chegamos em 2010 com 39 empresas, e aí começa a vir crise e tal. Hoje são 33 empresas. Nós temos no distrito. Quer dizer, nós saímos de 9, né, para 33 empresas. Isso com um trabalho, né, casado entre a associação e a prefeitura. Vou acertar. Então, a situação do distrito hoje é o seguinte, nós temos 82% de ocupação de área, são 32 empresas, 2.154 empregos diretos e indiretos. As empresas, os portes das empresas que estão lá hoje,
são de, sei lá, 90% de médio porte. Tá? Você tem talvez hoje uma empresa grande, a Piraquê, de biscoitos, massas. Você tem a DECA, que era a Ideal Standard. Aliás, o distrito foi construído em 1974 para atender uma fábrica da Kaiser e outra da DECA, da Ideal Standard. E a Ideal Standard foi vendida para a DECA e hoje está lá a DECA. Né? E o distrito representa 70% da arrecadação do PIB. Hoje representa 70% do PIB da arrecadação do município de Queimados. Bem, parcerias, né, que nós temos, né, com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né, com o próprio SEBRAE, claro. Né. Nós temos alguns convênios com faculdades, né, com a faculdade, com a própria prefeitura, né, a Universidade de Castelo Branco, cursos de inglês, né, com CIEE. Né. Também outras faculdades aqui, hotéis da região, que temos tarifas diferenciadas, né? E aqui é o quadro de empresas hoje do distrito. Né? São essas empresas que estão associadas. Nós temos alguns grupos de trabalho na associação. Né? Temos um grupo de RH. É uma coisa importante, porque, entre outras coisas, você começa a interagir com umas empresas com as outras para ficar disputando funcionário de um, funcionário de outro. Isso é uma coisa que, de uma forma velada, você acaba, né, você acaba prejudicando uma ou prejudicando o outro. E também aquela empresa que está demitindo, a outra está demitindo, você consegue direcionar esse pessoal. Também temos encontros também de grupos de segurança, de meio ambiente e de saúde. Periodicamente se reúnem e discutem vários temas, trazem pessoas de fora para fazer apresentações, né? São feitas palestras também. Essa primeira foto é o pessoal do SEBRAE, a Tereza Cristina, que é a coordenadora do SEBRAE lá na Baixada. Né? Aqui a prevenção de incêndio, às vezes é feito até treinamento, temos um grupo lá de combate a incêndio também, das empresas. Palestras tivemos recentemente a palestra com a reforma trabalhista, que o prefeito aqui de Queimados, lá abrindo a palestra, também sobre o I-Social empresarial novo também. Uma parceria com a Estácio, a Universidade Estácio de Sá, de treinamento de líderes. O processo de associativismo ele é muito importante, né? Eu acho que não existe uma associação forte sem a presença dos empresários. Né? Então, o que eu tenho que colocar aqui para vocês é que participem, né? Estejam dentro da associação, dando ideias, né? Participando das reuniões. Ela é muito importante. Fizemos também um evento em parceria com a prefeitura do município, né, do Distrito Mais Verde. Nós plantamos 60 mudas de árvores junto com os alunos da escola próxima lá ao distrito, vizinha lá ao distrito. Né, onde tiveram presentes o prefeito, vários alunos dessa escola municipal, o secretário de Meio Ambiente, e o objetivo principal era a conscientização das crianças e dos associados, né, como agentes principais na preservação
do meio ambiente no Distrito Industrial, como muito bem o Cássio colocou, né? Importante também ver o lado econômico no meio ambiente. Bem, é isso que eu tinha que colocar e coloco à disposição, e-mail, telefone. Muito obrigado. Eu acho que é sempre dinâmico e importante a gente conhecer as experiências, são todas bem-sucedidas. E uma questão que fica patente aqui, e eu acho que é do interesse geral, é a forma organizacional em que esses condomínios se estruturam, como eles se sustentam. Apesar de a gente ter perdido um pouco disso, a gente tem uma estrutura da qual se originou, o CIENG hoje é originário do próprio CICE, que fez essa representação dos centros industriais no passado e ampliou sua abrangência para todo o Estado e perdeu um pouco o foco local. Nós temos hoje algumas formas de gestão para suprir essas deficiências que são grandes, são feitas informalmente através de trabalho voluntário e sustentado informalmente até pelas empresas, que são os CONCEPs. Hoje o CONCEP faz muito desse trabalho de levantamento de problemas, de capina de rua, ajuda nas soluções de segurança, dá apoio e suporte à Polícia Militar, mas a gente precisa institucionalizar isso e transformar isso numa coisa profissionalizada. Porque o trabalho voluntário vai depender muito da disponibilidade de um empresário e ele fica muito mais caro na medida que nossas empresas têm que disponibilizar pessoas para fazer esse acompanhamento e depender de alguém da comunidade que o faça. Então, o cerne da questão, eu acho que nós precisamos ter isso em mente, é que precisa reinstitucionalizar a associação que vai cuidar dos interesses desses distritos. A infraestrutura, a gente não precisa nem se preocupar, que isso pode partir e ser germinado aqui dentro do próprio Centro Industrial de Contagem, Centro Empresarial. Nós temos toda a capacidade de dar o startup, torná-lo uma entidade adulta. Então, o que vai depender é da disponibilidade dos empresários, dos sócios da sociedade, de aproximar desse evento, e a gente tem que congregar todos. Eu defendi junto à prefeitura, aqui com o prefeito, que a gente organizasse de uma forma condominial, com algum desconto em IPTU, para que a parte dos recursos possam ser alocados. Vou dar um exemplo da minha empresa. Eu tenho uma unidade industrial aqui, tem 450 empregados, e tem mais 2 unidades industriais, mais uma nesse distrito e uma no particular. Eu estou pagando esse ano R$196 mil de IPTU. A prefeitura tem dificuldade para capinar à frente da minha empresa, do meu funcionário que faz isso. A segurança da rua, a minha empresa ajuda conveniado com a Polícia Militar de apoio. Se a prefeitura abrisse mão de 30% desse IPTU, eu poderia entrar com aproximadamente R$60 mil. Isso era uma contribuição mensal aí da ordem de R$5 mil. O distrito de Queimados aqui se sustenta com R$30 mil, com uma secretária executiva e um presidente que executam e tocam. É a pessoa que vai fazer no dia a dia, informar que a galeria pluvial está destruída e comunicar com o secretário responsável, cobrar e acompanhar uma solução. Tá? É quem vai ajudar a debelar um problema de segurança pública. Na minha rua começou a formação de uma Cracolândia. E essa nova indústria que vem aí, 4.0, que serão as nossas indústrias, nós somos competitivos, como é que eu vou trazer um alto executivo estrangeiro para trabalhar na minha empresa, se ele chegar na minha rua e se deparar com a Cracolândia? Como é que eu vou garantir a segurança do meu trabalhador que anda 50 metros para pegar um ônibus e tem que passar no meio de uma Cracolândia? Esses problemas a gente precisa encarar eles de frente, porque o poder público não tem dado conta de dar todas as soluções. Eu acho que a gente tem que colaborar com ele, negociar com ele e fazer uma negociação justa de forma que a gente possa fazer e tomar nas rédeas o comando da nossa unidade. Isso aqui, pelo tamanho das empresas, nós temos aproximadamente 600 empresas instaladas aqui. O Edmilson mencionou 20 mil funcionários, 20 mil trabalhadores, são dos distritos industriais municipais, que são um pouco menores. Isso, são 1.800 empresas e 380 indústrias. Conforme o seu Cássio Tamiguchi colocou, essa vocação eminentemente industrial que deu origem a esse distrito, ela está um pouco equivocada para os tempos de hoje. Porque a indústria hoje, ela depende de estar interconectada com o serviço, ela depende de estar interconectada com o comércio, e você tem que ter o trabalhador na proximidade da indústria para evitar os longos deslocamentos. Ou seja, tem um trabalho imenso a ser feito, mas requer a colaboração e a participação das empresas. O CIENG está se dispondo, junto com a Prefeitura e o SEBRAE, de fazer esse trabalho de conscientização, a gente procurar criar essas associações no âmbito de cada distrito. O CIENG está se disponibilizando para fazer a coordenação desse trabalho e a incubação dessas associações,
e quando elas puderem andar pelas pernas próprias delas, que elas conduzam, com o apoio do SEBRAE. Eu acho muito importante e o trabalho que o Distrito Industrial do Queimados nos trouxe aqui é a forma e o custeio disso, porque você não faz nada sem recursos. Agora, a fonte desses recursos que a gente precisa discutir e até para estar pleiteando junto à Prefeitura, que ela abra mão de uma parte do que ela arrecada para as finalidades em que ela não está conseguindo suprir, para que a gente faça esse trabalho. A forma condominial é a mais adequada, ela depende de mudanças legislativas que permitam isso, até pela compulsoriedade, porque o que na prática acontece é muitas vezes um pequeno grupo de indústria que não chega a 10, 20%, assume o compromisso e a responsabilidade e alguns se acomodam. Então, na compulsoriedade, quem não puder doar o serviço e a qualificação, que pelo menos ajude a custear isso. Nós temos um modelo aqui no Distrito Industrial, no Jardim Riacho, que é um distrito particular, onde eu tenho outra empresa. Nós temos uma associação lá formada, acho que com cerca de 30 e poucas empresas já, trabalhando para associar as demais, com custeio baixo. Nós pagamos uma mensalidade lá da ordem de R$500, R$600. Muitas das soluções de segurança já estão sendo implantadas, muitas das soluções que o distrito precisa, ele mesmo tem providenciado e executado. Um intercâmbio entre as empresas. O estudo que foi feito aqui pelo Instituto Evaldo Lodge, olha um pouco muito à frente em termos de interagir essas empresas, fazer uma atração de atividades sinérgicas com a atividade industrial exercida aqui, tá? E tentar criar as infraestruturas necessárias. Eu não posso ter um distrito industrial desse porte em que a polícia fica a 2, 3 quilômetros de distância e gasta 40 minutos para chegar aqui, que o Departamento de Corpo de Bombeiros não tem uma unidade aqui, e essas indústrias contribuem muito com todas as entidades. Nós pagamos taxas enormes do ponto de vista de Corpo de Bombeiro e para sustentar essas entidades, mas se uma indústria pegar fogo aqui, ele vai chegar atrasado. Se tiver um caso policial, até atravessar o batalhão do Água Branca para chegar aqui, vai chegar atrasado. Então a gente precisa criar estas soluções, gente. Bom? Sim, os nossos seguros que a gente tem que fazer para manter. Então eu acho que não dá mais para a gente deixar as coisas andarem como estão. Esse distrito industrial foi fundado na década de 40, implementou na década de 50, eu vim para cá em 2001. Isso aqui era um cemitério de empresas, abandonadas, indústrias violadas. Eu comprei uma sede da White Martins por um preço de banana, que ninguém queria isso aqui, né? E transformei ela numa indústria, ela está gerando lucros para essa cidade há mais de 17 anos nesse distrito industrial. Houve houve uma retomada, houve uma valorização, e à medida que a gente ocupa esses espaços, eles geram valor e geram riquezas. Se deixar ele deteriorar de novo, desse bom que veio, nesse bom veio shopping center, veio hospital, veio faculdades, universidades que estão aqui, tem as escolas do SESI e do SENAI que estão implantadas aqui, gerando conhecimento. Então a gente já tem, assim, alguns pontos, a gente está até mais adiantado que alguns distritos mais recentes. Mas se não houver essa união para preservar isso e transformar isso numa coisa melhor, quando a gente assiste o que foi feito na China, os distritos industriais da China, o nível organizacional que eles têm, o nível de conservação da infraestrutura e o nível que essa indústria do futuro está demandando, se a gente ficar aquém, isso aqui vai se sucatear nos próximos anos e depois não vai servir para mais nada, vai virar guetos com invasões, como a gente já tem problemas sérios aqui de invasões. Dentro desse distrito aqui nós já temos 2 ou 3 comunidades instaladas, que é um problema social enorme que a gente não consegue resolver. Eu precisando de funcionário aqui do outro lado da rodovia, do outro lado tem 70% de desemprego dentro de uma favela, que a gente já não está conseguindo entrar mais. Indústrias abandonadas e ocupadas. Então a gente precisa se unir em torno disso. O CIENG se coloca à disposição, a Maria Helena, que é a superintendente, está aqui, a gente deve trabalhar nesse sentido, e a casa vai estar aberta a todas as sugestões de quem interessar em atuar nesse processo e a participação que é necessária. Mesmo que não seja uma doação de tempo integral, mas que participe como diretores, como presidentes e atuem efetivamente para a gente obter um resultado melhor lá na frente. Desculpe se eu me estendi muito, mas eu queria trazer essa mensagem da gente aqui. Isso é foco de preocupação do CIENG há muitos anos. A gente já está trabalhando e agora há uma cooperação da Prefeitura e do SEBRAE. A gente entende que é um momento propício para a gente implementar e dar um start nisso. Obrigado. Pessoal, eu vou colocar diretamente qual que é a intenção do nosso trabalho, SEBRAE, CIENG, Prefeitura de Contagem. Nós trouxemos aqui experiência de outras cidades hoje, as palavras aqui do William, mas o que a gente pretende, o que nós já estamos trabalhando nesse sentido?
Contagem, a gente tem organização, tem a divisão por distritos industriais. O primeiro ponto, a gente precisa ter algum tipo de organização geográfica, alguma coisa que facilite compilar as informações, levantar essas demandas, para que nós, entidades de classe e o SEBRAE, a gente consiga canalizar essas demandas, buscar soluções e estimular para que resoluções sejam feitas, para que a gente tenha um ambiente empresarial mais favorável, para que a gente retome o crescimento. Esse não é um trabalho fácil, mas o que é importante que a gente coloque aqui hoje? Vocês, empresários, vocês, empresas de contagem, vocês têm entidades fortes. A gente tem aqui, o CIENG está aqui, tem o histórico que já foi colocado há vários anos. Nós já desenvolvemos muitas atividades, a gente trabalha forte a questão de defesa de interesses empresariais. Agora, é fundamental que a gente tenha o caminho do empresário para a entidade. A gente precisa ter esse diálogo mais próximo, mais corriqueiro, para que a gente consiga juntos pleitear junto à prefeitura ou órgãos, seja qual órgão for, a resposta para as necessidades dessas empresas. Como é que a gente funciona hoje? O que a gente vem conversando com o SEBRAE? Nós começamos há uns 2 anos e desenvolvemos lá com o Evaldo Lodge o projeto do Distrito Juventino Dias, que obviamente foi escolhido por ser o pioneiro, ser o mais antigo da América Latina, para trabalhar dessa forma piloto. Mas nós temos a estrutura para trabalhar com todos os distritos. Nós entendemos que no primeiro momento, aquele empresário que já toca os seus negócios, ele tem a obrigação de criar uma associação, de dedicar um tempo maior àquilo, a gente entende como sendo dificultador. Por isso, o CIENG se coloca à disposição. Por quê? Nós já trabalhamos associativismo, são mais de 700 empresas associadas. Aqui vocês encontram serviços que vão subsidiar a organização desse trabalho. O que a gente propõe, então? Que esses grupos, que as empresas que têm interesse em desenvolver, em trabalhar o cooperativismo, o associativismo, nas áreas que elas estão, a gente pode começar com um quarteirão de um distrito, depois seguir para 2, 3, o distrito inteiro, mas o importante é que a gente tenha uma união de esforços, uma dedicação no sentido de capitanear o que é essa demanda, o que a gente precisa, que órgão a gente precisa procurar, que tipo de solução a gente precisa buscar para desenvolver e para melhorar o ambiente de negócios, de forma organizada e de forma que dê condição para que vocês possam começar. Obviamente, em isso se desenvolvendo, em associação, grupos se fortalecendo, se caminhar para uma associação e aí assumir todos os ônus e os bônus, né? Porque tem toda a parte da legislação e a gente torce para que isso aconteça, porque quanto mais coeso, mais forte o grupo, ele tem mesmo que caminhar pelas próprias pernas. Mas nesse primeiro momento o que a gente propõe é isso. Temos um grupo, somos um quarteirão, estamos no distrito Juventino, Jardim Riacho, seja qual distrito for, e a nossa empresa tem necessidade, que não é uma necessidade isolada, que é uma necessidade comum, e que essa entidade, essas empresas, a prefeitura pode ajudar, é isso que a gente se propõe. Estamos aqui, pode procurar aqui no CIENG, a gente vai desenhar como que isso pode se dar, unir, para que vocês tenham ambiente de conversar, de levantar essas demandas, aproveitar o que a gente já faz aqui. Nós acompanhamos, por exemplo, a pauta do Legislativo de Contagem, de Betim, de Belo Horizonte. É super importante que a gente tenha esse envolvimento. A gente precisa saber o que está sendo legislado, que projeto vem, que impacto isso traz para a nossa empresa, para o nosso negócio, para a partir daí a gente ter uma reação organizada. Ou, o que é mais importante, uma ação, não esperar ter que reagir. A gente ser o propulsor, nós levarmos as demandas, né, e, assim, exercer pressão. A gente precisa tomar o hábito de exercer pressão. Nós geramos empregos, indústrias geram emprego, as empresas todas que a gente tem aqui. O município de Contagem é um município forte, a gente tem que exercer essa pressão no bom sentido, no sentido de desenvolver. E é para isso que a gente convidou vocês aqui, para que deixar mais uma vez à disposição para a gente começar esse trabalho. Obviamente nós vamos provocar, nós vamos fazer contato, vamos visitar os distritos, já estamos fazendo, né, Sidney? Principalmente a prefeitura com o SEBRAE, mas a ideia é essa, a gente, a partir desse momento de grupos, não importa o tamanho, dentro do distrito, a gente começar a desenvolver isso e organizar de forma que a gente consiga exercer pressão na forma mais tranquila, na forma mais
de como as coisas devem funcionar. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. Às vezes a gente é muito tímido para algumas coisas e acaba não exercendo o nosso direito de fazer valer as coisas. Direito de questionar uma legislação, um imposto, direito de opinar para a aplicação de um recurso que a gente desembolsou. Então, acho que é isso. O principal do momento de hoje é que a gente tem aqui no CIENG esse guarda-chuva para iniciar esse trabalho e todo tipo de orientação do SEBRAE, portas abertas da Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem esse diálogo muito aberto conosco, para a gente estimular a participação, não em algo alheio das empresas, mas do que vai gerar um ambiente melhor para o dia a dia dela mesmo, que seja a iluminação, a capina, problema de invasão, isso tudo são pautas comuns e a gente pode ter um fórum comum, resguardado aí, trabalhado junto de uma entidade, até que vocês tenham capacidade de desenvolver isso sozinho, ou talvez até que não seja necessário, a gente pode se desenvolver ao ponto de trabalhar, né, comum, interesses comuns, dentro de uma entidade de classe, que é o principal papel nosso é esse. Então, deixo aí o CIENG à disposição, nós vamos provocar, mas vocês também fiquem à vontade, né, Cid? A gente vai começar esse trabalho forte de formação desses grupos nos distritos. Bom dia, pessoal. Primeiro aqui a oportunidade para agradecer o Cássio, né, excelente exemplo de Curitiba, e o Marcelo, de Queimados, com o apoio lá da turma do SEBRAE. Obrigado pela presença aqui, a contribuição. Os empreendedores que estão aqui, as equipes, né, que trabalharam aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fomos em várias reuniões para tentar realmente chamar o empresário aqui, para a gente poder discutir esse assunto. E a equipe do FIENG, dentro do CIENG, que também se dedicou, como todos os parceiros envolvidos nesse projeto. Eu acho que agora aqui nós temos uma proposta muito clara, que é o CIENG se colocando à disposição para ser essa entidade central, como também fomos a vários distritos e conhecemos vários representantes, de perguntar, né, ou de fazer um questionamento, o que eles pensam a respeito disso. Porque muitos foi discutido sobre o distrito ter a autogestão disso, ou seja, uma coisa muito mais próxima, pequena, onde aqui conhecemos toda a turma, podemos realizar a autogestão aqui. Então, nós estamos falando de uma coisa mais central e focada no distrito, e como nós temos aqui uma proposta condomínio que tem que ser discutida. Quando eu tenho aí um empreendedor, né, com alto grau de maturidade, né, talvez discutir alguma situação relativa ao cooperativismo, associativismo, de algo que é fácil de lidar com isso. Mas se não for, né, alguns grupos estão muito recentes nesse processo de um conhecendo o outro, aglutinando, é uma coisa que foi provocada agora, talvez a metodologia encaixe. A metodologia seja viável para esse trabalho, para que um possa conhecer o outro, o Willer conduzindo, moderando, até que esse grupo tenha um alto grau de maturidade. Mas talvez eu tenha grupos que já podem estar aqui no CIENG, se a proposta for essa, ou eles automaticamente ter esse grupo já formado lá, fazendo essa proposta de autogestão. Então, acho que nós temos que definir, né, qual é o melhor modelo, e essa discussão talvez seja um dos representantes, olha, eu estou aqui do distrito, que, né, podem já iniciar esse processo, até porque ainda nós temos um tempo... Acho que cada grupo vai discutir, né? Você pode, Edmilson, de acordo com que nós discutindo essa questão da metodologia, a gente organizar a partir desse momento, né? E aí a gente fica num processo mais operacional para frente. O que foi a proposta desde o início da Prefeitura? Primeiro, eu sempre brinco que criar associações fortes é muito ruim para a Prefeitura, né? Sob um ponto de vista, né? Mas sob o ponto de vista de governança, sob o ponto de vista de união desses empresários, é fundamental esse processo. E dentro desse processo veio a calhar a posição da FIENG, a posição da CIENG nessa mesma linha de criar associações cada vez mais fortes, e a posição do SEBRAE sempre de parceiro. Então nós já estamos na 30ª reunião nos distritos. Nós já temos mais de 30 reuniões realizadas efetivamente dentro dos distritos, desde o ano passado. Para quê?
fortalecer aquele empresário. As reuniões começaram levantando demanda, né, gente? Nós temos exemplo aqui do distrito Cincão, que é um importante distrito da cidade, e nós tínhamos em média 6 ocorrências policiais mês. Nos últimos 3 meses nós tivemos uma, isso promovido em conjunto com o SEDECOM, Polícia Militar, Guarda Municipal. Isso é o resultado efetivo de uma ação coletiva, né? Nós tivemos alteração de linha de ônibus e uma série de demandas que podem ser feitas. Aqui a Prefeitura, o CIENG, o SEBRAE e empresários estão numa mesma plataforma, no mesmo processo. Nós queremos ter em Contagem empresas fortes. Nós temos hoje em Contagem 25 mil empresas ativas. É muita empresa, é muito empreendedor. Como o Lincoln fala, é muito doido, né? Abrindo as portas. e temos uma situação que também tem que ser discutida, que já somam quase 60 mil empresas, né? Inclusos os MEIs. São 35 mil MEIs, microempreendedor individual, que pode ser fomentado e será transformado em uma grande empresa em breve, né? Se tiver o apoio. Então, o que é o objetivo aqui? Vamos levar, porque não dá para se discutir uma representatividade individual aqui, né? Porque tem representantes de diversos distritos. Esse é o primeiro passo, de um passo consolidado e conjunto. Nós vamos aos distritos agora, falar assim, e aí, o que vocês querem? Nós temos distritos já, o Jardim, o Riacho já tem uma associação criada. Nós estamos na Vila Paris criando uma associação. Já era uma demanda há 3 anos dele, está sendo criada a associação. E tem distrito que agrega meia dúzia de empresas, que às vezes virão para cá até se fortalecer, criar um corpo, e a partir daí. O que o CIENG e o SEBRAE e a Prefeitura tem que deixar claro aqui, estamos juntos. Estamos efetivamente juntos e vamos construir empresas fortes, uma cidade forte, né, para se discutir tudo, né, para se discutir uma redistribuição das responsabilidades. O poder público ele é muito burocrático e consegue contratar muito pior do que o privado. Então, por que não no futuro formar os condomínios, pegar parte do IPTU, obviamente observar os aspectos legais disso aí, e redistribuir dentro de um condomínio, dentro de uma associação, para que ela faça a gestão. E esse é o caminho que nós queremos criar. Mas a gente só consegue criar isso quando os empresários pensarem minimamente de forma coletiva, porque isso é fundamental. Então, eu acho que os passos estão dados, exemplos estão dados de sucesso, né? Para a gente caminhar e caminhar muito bem nos próximos anos em Contagem. E por que a CIENG e por que o SEBRAE? Político passa, né, gente? São períodos. CIENG e o SEBRAE são entidades que vão fomentar isso aí muito e que tenho certeza que vão nos ajudar muito nesse processo. Inclusive o nosso papel, né, de organizar o setor empresarial e fazer com que ele possa crescer e aproveitar a oportunidade, né, já solicitar ao Marcelo a lei, quando ele fala do IPTU, né, que foi divertido, se tem esse documento, para que a gente possa até contribuir aqui com a equipe que está desenvolvendo. Ok, Marcelo? Negociação com o prefeito. Ele é municipal, né? Foi uma negociação com o prefeito na época e ele baixou o decreto isentando o distrito, as empresas do distrito de IPTU. Okay? Agora aquela máxima, né, pessoal? Aberta ao público, né? Perguntas e dizer para quem que é a pergunta, para que a pessoa possa responder. Quem vai ser o primeiro? Eu tenho dito o seguinte, eu perguntei ao Lula se ele não ficava com remorso ou com dor de consciência ao promover em jovens o desejo de empreender, de se tornar empreendedores num Estado tirânico como o nosso. Um Estado que oferece ao empresário duas situações que são complicadas, no meu modo de ver. Oferece a ele
a oportunidade de ser coletor de impostos sem remuneração, e fazer a contribuição e o recolhimento do tributo, que é a obrigação principal. E, além disso, tem que fazer todo o controle burocrático da arrecadação tributária, através das obrigações acessórias. E cada obrigação acessória, que são milhares, se os senhores pegarem os códigos e forem analisar, são milhares de obrigações acessórias que tem que estar todo dia, todo mês, por períodos específicos, informados ao Estado, para que ele possa depois te cobrar a obrigação principal. Quer dizer, é esta situação a qual eu me referi com o William, e costumo dizer de público que é uma situação que de fato incomoda qualquer empresário, né? Além disso, o empresário é sempre mostrado por uma criação, uma ficção também dos agentes do Estado. Ele é mostrado como sonegador, como explorador de mão de obra e como, digamos assim, um criminoso, e ainda produtor de inflação, porque aumenta impostos. Eu me lembro de uma declaração do saudoso Roberto Campos. Ele dizia: inflação é expansão da base monetária, objetivamente ensinando a todos o que é inflação. Expansão de base monetária. Se você tem um volume de dinheiro que se expande ou através de dívida do Estado ou através de emissão, é óbvio que vai acontecer inflação. Mas essa culpa caiu nas costas do empresário ao longo do tempo, que foi o empresário que aumentou o preço. Então é por isso que às vezes, eu não sei se o William falou sobre esses aspectos, naturalmente com uma gozaçãozinha, a gente sabe disso também, porque todos nós sabemos. Agora, com relação ao associativismo, é algo que a gente vive a vida inteira. Eu, por exemplo, sou associado, eu sou sócio de uma empresa, de uma só não, de 8 empresas. Aqui no Distrito Industrial, 3. 3 empresas que estão localizadas aqui, no 5. E a vida dentro do coletivo, aqui em Contagem, é uma vida complicada. Por quê? Me perguntaram: você acredita nas ações da municipalidade? Os agentes do município? Acredito, mas sempre com o pé atrás, porque tudo que aconteceu ao longo da minha vida aqui, nós temos já 60 anos de empresa, tudo que aconteceu, sempre existiram resultados futuros que foram não tão confiáveis. Como disse o Admilson, os políticos passam e nós passaremos. Ficamos aí. Os projetos nossos são projetos de vida, ao passo que os projetos dos políticos são processos de uma legislatura. Quer dizer, essa é a grande diferença do processo e por onde eu coloco as questões todas. Enfrentamos o ano passado uma discussão com relação à IPTU, quando descobrimos que para este ano aconteceria o que está acontecendo com relação ao IPTU. Um incremento do imposto de 300%, algo que foi gestado lá atrás, em 2005, 2009. Né? Mas nós, no afã de trabalhar, não nos atinamos para os detalhes, que lá já a planta genérica já tinha sido alterada, os valores já tinham sido alterados, e a gente estava recebendo desconto de IPTU. Eu não sei se isso é possível em Cássio. Era um impedimento de aumento acima de 10% ao ano que nós Exato. essa inflação. E que deixou de acontecer agora, não é? Para este ano. Soltou tudo de uma vez, veio 200, 300%. Não é mesmo? Uma alteração de valor, um incremento de imposto. Como é que se discute isso? A nível da administração ou a nível da justiça? Todos os dois caminhos
parece que não tem muita solução O por nosso isso. momento de intervenção seria em dezembro do ano passado, quando essa lei foi proposta na Câmara. Como foi muito rápido, nós não conseguimos. Quando essa lei foi proposta, a mudança dela foi proposta dia 29 de dezembro, dia 12 de dezembro. Como foi um processo muito rápido, nós não detectamos e não conseguimos discutir. E o interesse do empresariado foi relegado nesse momento. Há, após pressões, uma disponibilidade do prefeito em sentar com a gente e repor uma parte desse mecanismo, que foi uma parte muito grande. Mas isso é mais um exemplo, assim, se nós estivéssemos organizados, articulados para atuar entre o dia 12 de dezembro e o dia 20 de dezembro, a gente poderia ter negociado e contido o impacto que está sendo nesse momento. Porque tem muita empresa que vai sofrer com isso. Mas eu acho que as surras que a gente leva, eu acho que é o móvel que nos leva a organizar para se depender se proteger. E eu peço desculpas, inclusive, porque o tema da reunião não é este. Eu acredito demais no associativismo e na cooperação, nas atividades cooperativas. Agora, é muito difícil mudar a cabeça de um empresário que a vida inteira competiu para, de repente, cooperar. É algo que precisa ser construído, mas com ações que efetivamente impliquem no aumento da confiança daquilo que hoje nas relações tem sido quebradas. Não é certo? Então a cooperação é necessária de fato. Eu estou abismado de ver o crescimento dos grupos de startups e das crianças que nós estamos direcionando para o futuro e que serão de fato o futuro, é o nosso futuro, através do co-working, a velocidade de se criar coisas pelo trabalho conjunto. E isso nós, empresários do século passado, como dizer, precisamos aprender. E aprender com urgência, porque se não o fizermos, deixaremos de ser amanhã. Obrigado. Próximo, Lincoln, até que o IPTU é pauta sim, sabe? Só como um projeto, o IPTU é pauta sim da reunião. E aí no futuro a gente pretende depender dele um pouquinho, sabe, para a manutenção das entidades. Não, e eu acredito que a cidade precisa de tributo, Sim. precisa de imposto. Mas nós precisamos viver também com previsibilidade. Porque nós não conseguimos, o empresário não consegue, sem um orçamento adequado e evidente, principalmente num ambiente de crise, de repente desembolsar 3, 4 vezes aquilo que ele desembolsou ano passado. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer os palestrantes, né, que vieram trazer experiência para nós aqui. E se me permite 2 minutinhos, eu queria contar a história da cidade industrial, porque nós estávamos no período de intervenção do governo Vargas, e aí Contagem desafiou o Benedito Valadares, e aí nós perdemos nossa autonomia em 1939. Aí queriam fazer um distrito industrial, eu falei assim, olha, distrito industrial é uma coisa de poluição, sujeira, vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá em Contagem, vamos colocar lá. Então ficou no meio do caminho entre Betim e Belo Horizonte, e hoje nós herdamos então a cidade industrial Juventino Dias, rapidamente falando, mas como um castigo na época, e aí nós conseguimos transformar esse castigo em uma cidade industrial que gerou emprego, gerou renda para a cidade, que hoje está um pouco esquecida. Bom, mas em função do tema que hoje, a gente observa muito bem o que disse o nosso ministro Paulo Haddad, do desenvolvimento endógeno. Tá? Nós vimos exatamente aqui o desenvolvimento endógeno. Nós temos hoje uma situação de inconformismo. Temos as lideranças desmobilizadas. Nós precisamos, então, de pegar esse inconformismo, unir as pessoas, montar um plano de trabalho, todas as ações e agir. Então, já está começado esse trabalho. Isso vai me permitir, Edmilson, corrigir, o distrito industrial, que eu chamo lá Vila Paris, ele já existe, pelo menos como nome, já há alguns anos, muito mais do que 3 anos. Em 2008 eu tentei, junto à administração também, fortalecer aquele distrito, que nasceu como um bairro residencial, e depois de bairro residencial não houve empreendimento,
ninguém quis morar ali na beira da 040, os empresários foram para lá. Ali chegou a ter 300 indústrias. 300 indústrias. Aí eu lembro aqui de Curitiba, que você falou, Taniguchi, de 40 quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma ideia, o nosso 5 hoje, ele tem 3 quilômetros quadrados. 3. A Fiat tem 2,5 km lá em Curitiba, 40. Para ter ideia, comparando. Aí fala 40 km, o que é 40 km? É isso aí, tá? Então, para a gente ter uma ideia da pujança de Curitiba, do exemplo, ou seja, vocês falaram que nós somos espertos, né? Mas vocês aprenderam com a gente, fizeram melhor. É um dos lemas da qualidade total. A gente ouviu também aqui a entrevista cliente, né? Que é muito comum fazer a pesquisa antes, para saber a temperatura do paciente, ele está com febre ou não? Então, nós estamos hoje com vários sintomas, aí o IPTU entra na cena e nós precisamos colocar o termômetro do empresário para saber qual que é a temperatura que ele tem. Ele está febril? Ele precisa tomar um remédio agora? Ou como é que nós vamos fazer? Já perdeu tudo. Então, ou seja, a oportunidade é muito boa, agradeço ao convite que foi formulado. Eu atuei como diretor de obras e projetos do Centro Industrial de Contagem de 2001 a 2004. Tive a oportunidade na época de criar o CDTEM, né, da nossa presidente do Sindimov aqui presente hoje, junto com o Carlos também, que já foi presidente lá. E foi o último distrito industrial de Contagem, há praticamente 20 anos atrás. Tá? E a gente sabe que a indústria, lembrando de Alfred Marshall, quando ele criou os distritos industriais na Inglaterra, há mais de 100 anos, né, ele pensava num distrito industrial onde tudo funcionasse como um relógio, todas as engrenagens juntas. E hoje a gente percebe, às vezes, o 5, por exemplo, que só pode ter indústria. Por quê? Porque alguém chegou lá e falou que tinha que ser só indústria. E quando você pega o decreto de desapropriação do distrito, está escrito lá, para se construir um distrito industrial. É amplo. Não podemos ter viseira. Nós temos que dar oportunidade. Distrito industrial é amplo. Ele tem que ter a produção e tem que ter venda. Como? Eu tenho que ter logística. Eu tenho que ter, como mostrou lá em Curitiba, eu tenho que ter área de lazer também, pessoal. Onde que eu vou almoçar com um empresário que vem do exterior para cá? Não tem um restaurante 5 estrelas para almoçar ali no 5. Puxa vida. Mas, olha, se todo mundo abrir os olhos, enxergar e falar, alguém vai escutar. Obrigado. Mais alguém? Uma contribuição? São aqui com relação à carga tributária. O companheiro colocou aqui né, as obrigações acessórias, etc. Eu recebi um negócio aqui, né? Monitoramento da legislação tributária. Na semana número 12, foi em março, meados para o final, a base da legislação do SISTAX, que é o sistema que cadastra todos os tributos, foi atualizada em 5.623 regras. 5.623 regras. Isso na semana 12 do ano. Regras fiscais, dentre as quais 5.139 de ICMS, 403 são de ICMS / substituição tributária, 25 são de antecipação, 25 são de COFINS, 6 de IPI e 25 mais 25 são de PIS. A base da legislação atual é de, pasmem, 3.757.502 regras fiscais, que combinadas chegam a 17.200 e blá 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 a situações tributárias específicas. A gente, nas nossas empresas, a gente sai do foco do nosso negócio, a gente fica trabalhando para pagar imposto, né? O tempo todo a gente tem que ter. E se você erra, você é multado. Você às vezes erra, como é que você consegue acertar um negócio desse de uma situação de 17 milhões?
né? Não sei se a pauta é essa, eu acho, mas queria aproveitar a oportunidade. Recentemente foram convalidados os incentivos fiscais dentro do Compaz, né? Todos os incentivos fiscais estão convalidados no Brasil inteiro. Uma das regras, em algum momento, os estados que estão na mesma região, que é o caso de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, eles vão poder pleitear o incentivo que for melhor. Por exemplo, se no Rio de Janeiro tem um determinado incentivo de, sei lá, 0% de ICMS em alguma coisa, e em São Paulo é 12%, em Minas é 8%, no Espírito Santo é, sei lá, um outro valor, as empresas vão poder solicitar à Secretaria de Fazenda do seu estado a equiparação daquele benefício ao que for melhor. Então eu gostaria de sugerir que, sei lá, as federações, FIENG, Fiesp, Firjan, no Rio de Janeiro, do Espírito Santo, sentassem, né, e tentassem melhorar a vida nossa, né, dos empresários. Não sei de que forma a gente poderia trabalhar isso, eu já sugeri isso lá na Firjan, no Rio de Janeiro, eu sou conselheiro lá, faço parte de alguns comitês e tal. Mas queria deixar essa mensagem aqui também na FIENG, né, para que, de repente, a gente conseguisse uma coisa mais interessante. Obrigado, Marcelo. Só complementando o que o colega falou, é o seguinte, essa questão de dizer, olha, não tinha nem restaurante decente para levar o empresário, né? Nós passamos por isso em Curitiba também. Hoje não, hoje tem uma miríade de restaurantes ótimos para ir. Mas aí o que os empresários fizeram? Os empresários se juntaram e disseram, olha, vamos fazer um clube. Ficou chamado de Business Club, um nome sofisticado, um chefe espetacular, comida de primeiríssima linha, porque a gente levava os empresários para lá. Aí depois foi evoluindo, foi feita uma sala de reuniões, né? Enfim, mais uma demonstração de que quando os empresários querem, faz acontecer. E cada um pagava lá a sua mensalidade, não tinha incentivo nenhum, né? Mas era a forma que a gente encontrou de poder ter uma estrutura. Isso faz 20 e poucos anos, né? Parece que existe até hoje, né? Era sócio até o ano passado. Depois eu saí fora porque a mensalidade estava ficando pesada. Mas foi uma solução que os empresários encontraram. Assim como tem a ESIC, a Associação dos Empresários, que é formada por empresários da cidade industrial mesmo. O pessoal é muito ativo, né? E que todo ano faz uma série de... Pena que eu não estou bem familiarizado com o que o pessoal faz, mas tem um monte de atividades que o próprio Marcelo colocou bem e que também eles praticam. Só para ter uma ideia da importância da Federação das Indústrias, quando a Renault resolveu ir para a região metropolitana de Curitiba, a federação simplesmente destinou uma ala inteira equipada pela Renault com equipamentos de última geração para treinar os futuros trabalhadores, que normalmente se exigia quase nível superior. Só para ter uma ideia do padrão dos trabalhadores nessa indústria já de ponta, a indústria automobilística principalmente, né? Então foi realmente uma parceria importantíssima com essa federação lá do Paraná e que destinou essa área enorme para a formação e treinamento da mão de obra. Mas esse restaurante recomendo em Curitiba. Eu não posso pegar o microfone, não, que eu falo demais, aí vou ficar tomando tempo para vocês. Mas é o seguinte, só arrematar algumas conversas aqui. Quando a gente fala em pedido, em mudança, eu não consigo sozinho. Eu não consigo, mesmo sendo membro do Conselho Fiscal, pedir mudança de 5.000 e tantas leis lá. Agora, se eu juntar
a CIENG daqui, com a federação de lá, com tantas empresas daqui, 1.000 e tantas, Minas, Brasil, sei lá, eu começo a ter poder para negociar e ser ouvido. Essa que é a diferença. Né? Então, para que a gente consiga fazer isso, é preciso que um ambiente de convivência para que eu tenha confiança no outro. Né? Antes eu já fui a Curitiba para aprender na década de 80, que eu sou do século passado, já falei. Eu fui lá a trabalho, porque eu trabalhava no sistema Telebrás, e lá já estava avançado em relação à Telemig aqui. Eu fui lá aprender. Hoje eu vou lá só passear. E adoro sentar em Curitiba, nos canteiros fechados das ruas. E lá tem uma associação, uma comunidade que se uniu em prol da rua. Os botecos são unidos e contratam show para a rua. Não é para o boteco, é para a rua. É para o cliente que está ali, em qualquer um. Então eu tenho que começar a pensar enquanto empreendedor para a minha cidade, para o meu distrito, para o meu município, e não para a minha empresa. E eu só vou conseguir fazer isso num ambiente de convivência, que a gente chama. Eu vou ter que estar aqui com vocês em reuniões, em trabalho, que eu não mudo da noite para o dia essa cabeça. Nós, no século passado, temos uma cabeça meio dura. Vai ter que ficar batendo, e dando exemplo, e dando resultado, para que eu acredite e mude. Isso é o que a gente chama de ambiente de convivência, para que nele eu possa adquirir confiança, para que eu possa fazer um trabalho maior. Isso dá trabalho. No meu dicionário não existe a palavra difícil, só trabalhosa. Tudo é trabalhoso, a gente tem que estar disposto a trabalhar mais um pouco. A gente vai e as empresas vão continuar e o distrito vai continuar. Esse aqui é o raciocínio, ok? O trabalho da cooperação é isso, fazer com que a gente adquira confiança no grupo, em nós, para que a gente possa conseguir resultados. Esse aqui é o objetivo. Só prometo que eu vou ser breve. Inicialmente, Marcelo, sobre a cooperação entre as federações, eu queria cientificar de um movimento que houve aqui em Minas Gerais, que começou a formação há 1 ano e meio atrás, chamado Proindústria, dentro da Federação das Indústrias, e o ápice desse movimento foi agora, quinta-feira, que está havendo uma renovação na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, uma nova geração está chegando. Nós temos a honra de ter aqui entre nós a primeira secretária da Federação das Indústrias, que pela primeira vez na história vai ser uma mulher, que é a senhora Yara Abad, competente gestora do Distrito Industrial do CDTEM, das indústrias de imóveis aqui, e significa uma renovação muito grande nos termos do que vinha sendo nos últimos 20 anos. Felizmente, no último, assim, na 10ª hora, houve uma composição com o grupo que tem um trabalho esplendoroso. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com o qual o CIENG é um braço, é uma potência. Ela gera um orçamento da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano, que saem da folha de pagamento das suas indústrias, 3,5%, que compõe o sistema SESI e SENAI. Muito desse dinheiro é revertido para vocês através de escolas de serviços. Tem uma estrutura enorme de escolas do SESI, do SENAI, de Instituto de Pesquisa, de Avanço, mas mesmo com toda essa estrutura, nós não fomos capazes nem competentes para impedir o que foi feito com o setor industrial nos últimos 20 anos. Nossa indústria representou 23% do produto interno desse país há 20 e poucos anos atrás, e ao final dessa crise ela pode estar com menos de 10%. Um país do nosso tamanho não pode prescindir de uma indústria forte. Isso. A questão tributária, nós nos tornamos vítimas, como disse bem o Lincoln, como todos nós sabemos, é um Estado que controla demais, exige demais, tira demais e presta um serviço relevante. Com todo respeito à administração municipal, e nós temos em Contagem uma bem intencionada, que está mudando a visão das coisas, que a gente precisa trabalhar em conjunto. Nós vamos trabalhar junto com qualquer governo que esteja aí, mas com uma defesa firme de interesse e pontual. Isso vocês podem esperar da nova FIENG e da próxima administração do CIENG, que estará em processo de eleição também nos próximos dias. A cooperação é tácita, ou seja, nós, a Fiesp, brigou quase sozinha contra a carga tributária nesse país. Ela terá um parceiro a partir de maio desse ano, que será a FIENG e a FIRJAN, a própria Fiesc, que é uma outra federação importantíssima. O intercâmbio pode ser feito através do CIENG, através do próprio novo presidente, o Dr. Flávio Roscoe, que estamos à disposição. Então, entender esses canais, trabalhar em conjunto. A gente vai brigar por um ambiente de negócio saudável, por melhoria, por tecnologia, por inovação, por qualificação, mas, sobretudo, pela sobrevivência das indústrias. Quem estiver disposto a participar desse trabalho pode se aproximar. É uma nova geração. O novo presidente da FIENG tem 45 anos de idade. Tem uma equipe de jovens que está compondo. Está havendo uma mudança de geração, de paradigma, e eu acho que é um momento importante para o país como um todo. Ou nós fazemos a mudança necessária, passando a formar crianças para ser empreendedoras, e não ensinar a elas que elas têm que queimar pneu e fazer protesto na rua,
que eu passei com a faculdade na década de 80, eu saí de lá com a bandeira vermelha na mão e acabei virando empresário, entendeu? Eu acho que o caminho é esse. A Escola Técnica de Formação Gerencial do SEBRAE aqui em Minas Gerais é um modelo que nós precisamos replicar para o país inteiro. Quem vai estar presidindo o SEBRAE nos próximos anos é o Teodomiro Diniz, no próximo semestre, que é um empresário desse setor que tem essa visão. E a gente quer atuar fortemente nesse setor e está tendo uma mudança de parâmetros. Eu espero que a gente consiga contribuir com a mudança desse país e isso só vai acontecer com a colaboração de todos que estão aqui e dos empresários saírem um pouquinho da sua indústria. Quando a coisa estiver andando sozinho, pode voltar para a sua indústria, mas enquanto a gente não agir, isso não vai acontecer. Agradecer a todos imensamente a presença, a paciência, tá? E estimular essa vontade de participar de todos aí, para a gente ir junto, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Tá? Obrigado a todos.